Queres gravar? Podíamos só estar a falar Já um bocadinho? estamos gravando. Ah, Bom, um abraço a todos para vocês da Lusofonia e voltamos a gravar e esperamos que com o tempo as pessoas passem a conversar sobre o que nós estamos conversando, que é sobre a lusofonia. Meu nome é Fábio Chamon, falo de Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil, e comigo está Max Brito, que mora em Frankfurt, e Samuel Nelik, que está em Luanda. Então, um abraço a vocês, tudo de bom. Um abraço, ouvintes. Um Obrigado. abraço, amigos. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui na conversa com vocês um bocadinho. Já faz algum tempo, desde a última vez que veio esta pandemia. Bom, o tema para conversar é um tema que, para mim, é muito pertinente, que é sobre emancipação dos povos, né? Até pelo que eu escuto, né, vejo no Duplo Expresso que diz que a questão da emancipação dos povos é não só no sentido de acesso material, mas também no sentido de você servir a uma população de acordo com bens materiais e imateriais a fim de garantir o bem-estar social, né? Então, o que se vê no Brasil, por exemplo, e também no mundo como um todo, essa questão de concentração de riqueza, principalmente por conta de uma finança transacional, isso se vê, por exemplo, que até nos países ditos de primeiro mundo, também se vê um aumento da desigualdade social, né? Então, acho que é importante ter essa conversa sobre essa questão de emancipação dos povos e ver até onde nós podemos chegar nessa discussão. Ok. Eu acho que o bom, acho que cada um podemos ter visões um pouco diferentes sobre o tema, mas o bom seria tentar definir um pouco os termos, né? Então, eu vou iniciar. É o seguinte, quando nós falamos de emancipação dos povos, temos que ser um pouco claro o que é, né? Porque eu estava a ler um livro que fala dos impérios, né? Os impérios ao longo da história, é um livro até francês, e eles tentavam definir o que eram os impérios, né? E dá para ver que, desde o tempo do Egito Antigo, sempre houve um poder imperial um pouco sobre cada região do mundo, e agora no mundo moderno, a tendência é ter um poder imperial que abrange um continente inteiro ou até um país inteiro. Desculpa, o mundo inteiro, o globo todo. Agora, diante dessa realidade, quando nós falamos de emancipação dos povos, né, temos que ver que não. Como o poder imperial sempre vai existir, então o facto de estar sujeito a um poder imperial não significa que você não está emancipado. Porque você pode estar sujeito, como um povo, totalmente à mercê do poder imperial, ou você pode estar sujeito como um povo que, tendo consciência de sua fraqueza, entra em um acordo com o poder imperial em que aceita alguma sujeição, mas mantém a sua independência. E o que é a independência? É simplesmente a capacidade de agir, a capacidade de ser você mesmo, né? Então, isto é no ponto sobre a questão da emancipação, ou seja, o objetivo não é ser a 100% livre de qualquer e toda interferência, é de mesmo que haja alguma interferência, mas você ser livre e ser capaz de escolher. Agora, essa capacidade de agir, eu acho que é no ponto de vista coletivo de cada povo, né? Agora, no que vê
ou seja, para mim é menos um problema de desigualdade ou concentração de riqueza, mas um problema de a capacidade dos povos de agir, de escolher o seu destino e de não serem simplesmente guiados às cegas, né? Essa é a minha visão. Bem, eu acho que essas definições são muito boas, porque revelam uma grande verdade, e a verdade é que há de sempre haver alguém a dominar e alguém a ser dominado, não é? E se falamos do caso de Portugal, desde a sua gênese, Portugal foi dominado pelos romanos, na verdade, vinham da Itália e criaram o Império Romano, e depois, passado algum tempo, encontra-se na situação que é Portugal que está a criar um império, e que depois cria essa regra sobre os outros. E eu gostava de dizer que se aprendeu qualquer coisa a nível de emancipação, mas eu acho que, em boa verdade, a natureza humana, a natureza dos povos, é quase sempre a mesma, tal como o Sam disse. Ou seja, existe um interesse de um povo em organizar-se, em ir numa direção. A parte da riqueza de uns e a parte da pobreza de outros sempre está presente. Eu recordo já no tempo romano que a própria lei ditava que existia uma lei que fosse aplicável para os ricos e uma lei que fosse aplicada para os pobres, e eles próprios já admitiam esta diferença. Porquê? Porque, ao menos, que tentasse existir alguma justiça equilibrada no meio disto tudo. Porque, em boa verdade, quem tem dinheiro consegue se escapar com bons advogados, consegue comprar o juiz. Eu não sei se sabem, mas Júlio César era perito nesse tipo de escapatórias ao juiz, e a mais famosa delas todas foi uma vez que finalmente pensavam que o levavam à barra do tribunal para ser condenado, e o homem safou-se casando com a filha do juiz, literalmente. Portanto, a justiça já há 2000 anos atrás não era assim tão diferente da justiça que nós encontramos hoje em dia. E a emancipação dos povos, assumindo que há sempre uma diferença de desigualdade, também tem a ver com o interesse desse povo em conseguir organizar-se, em conseguir mobilizar-se numa direção e efetivamente conseguir trazer retorno de volta à sua cultura, ao seu povo, à sua comunidade e à sua área de domínio abrangente. É claro que, como todos os impérios sobem, também caem. E o que nós agora vemos foi que a Europa imperial caiu, novos impérios subiram, não é verdade? Os Estados Unidos, por exemplo, a Rússia também emergiu a nível mundial, agora mais recentemente a China. Agora a próxima questão é o que é que vem a seguir, não é? Vamos mesmo ter um regime global? E se é um regime global, vamos nós estar satisfeitos dentro desse regime global? Onde é que cabe o Brasil? Onde é que cabe Angola? Onde é que cabe, por exemplo, Portugal? Num sistema em que já não falam a nossa língua, num sistema em que os nossos laços culturais são mais à base de McDonald's e música da televisão, e pouco mais do que isso. Onde é que realmente vai este próximo império? Queremos nós estar lá dentro? São as perguntas que eu vos deixo. Eu, pelo que se escuta, já ouvi falar nessa questão de um governo internacionalizado, que, de certa forma, acho que eu posso dizer que é como um golpe contra o nacionalismo, porque eu tenho acompanhado estudos que existem entidades como o Global Society, do Open Society, perdão, o Open Society do Soros e várias entidades, várias fundações que dão dinheiro a várias entidades políticas visando combater o nacionalismo dos povos. Então, entendo que isso é uma grande armadilha em relação aos países. Porque talvez é interessante propor talvez o que eu chamo de teoria do nacionalismo, né? que não é o nacionalismo de dominação como se tem na Europa, mas o próprio jurista Pontes de Miranda disse no 1917 que poderá emergir no Brasil o nacionalismo brasileiro, que é o nacionalismo
que procura o bem-estar dos povos e do seu povo, né? E de certa forma isso existiu, pelo menos existiu até um certo ponto da nossa história, que foi pela eleição do presidente Getúlio Vargas e anos depois, e depois teve a ditadura militar, teve também um toque nacionalista, tanto que ela foi derrubada pelos Estados Unidos em relação a isso, e depois veio governos populares, como veio o governo do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que é interessante discutir aqui, deve ter alguma teoria que fala que o nacionalismo pode permitir essa emancipação do seu povo, principalmente porque cada país tem meios defensivos, isso a gente pode discutir também, cada país tem meios defensivos, tem uma bomba atômica para chamar de sua, e com isso se evita o imperialismo. Sim, Fábio, eu do meu lado, eu vejo que o mais importante até não é a teoria nacionalista em si, mas aquilo que o Brito diz, que é que antes de você ser livre, você tem que ter, primeiro, a vontade de ser livre e, segundo, a capacidade de ser livre. E a capacidade de ser livre significa que você tem que ter os meios de ação. Tens que ter os meios de ação e o desejo de agir. O que são os meios de ação para um país livre, né? Um país livre e que seja independente? É pessoas que sejam organizadas, ou seja, pessoas que são em si talentosas, que criam em si o talento, a capacidade de agir, que conseguem se organizar entre si e que conseguem perceber o mundo e fixar metas. Metas que são realistas diante dos problemas que têm, né? Eu, por exemplo, eu tenho o exemplo do Japão Imperial, né? O Japão Imperial, nos anos 1860, eles realizaram que existia um mundo muito maior em que eles estavam. E eles, que se achavam o máximo, porque já tentaram conquistar a Coreia 2 vezes e falharam, e descobriram que eram apenas um cacuço pequeno dentro de um oceano muito grande onde tem todo tipo de monstros, né? Então, o que é que o Japão Imperial fez? Tentou adquirir a tecnologia e os recursos industriais necessários para se proteger. E, claro, depois exageraram porque tentaram conquistar os territórios que eles achavam que eles precisavam para poder se proteger contra as outras potências ocidentais expansionistas que tinham na área. Então, o problema aqui é menos a teoria e mais a questão dos meios de ação. E veja que mesmo no caso do Japão Imperial, eles conseguiram uma parte dos meios que precisavam, mas eles tinham uma visão do mundo que estava equivocada. Não estou a dizer simplesmente no sentido de estarem errados, mas no sentido que eles eram um pouco incapazes de medir a sua força em relação à força dos outros países contra si, e foi assim que eles tentaram enfrentar os Estados Unidos, que era muito mais poderoso, e deram-se mal. Por quê? Porque eles sobreestimaram a sua força na base da guerra que tiveram com a Rússia, em que eles eram muito mais lúcidos e se deram bem. Então, acho que é menos a questão da teoria nacionalista, mas podemos dizer uma teoria, digamos, de formação do capital social nos países. Acho que é isso que podemos falar. Bem, o que eu mais gosto a nível de nacionalismo é que de repente faz com que uma pequena região, que antes podia ser parte de um império, de um país, seja do que for, uma pequena região, de repente as pessoas dentro dessa região vão ter que se desenvolver. Ou seja, vão ter que deixar de ser apenas providenciadores de recursos, não é? Trabalhadores, formigas, e vão ter que desenvolver capacidades, vão ter que se tornar políticos, vão ter que gerir ministérios, vão ter que criar hospitais, vão ter que criar infraestrutura, tudo isso por eles. E eu dou um bom exemplo. Tu olhas para o Brasil, e o Brasil é das poucas nações no mundo inteiro que é capaz de fazer um avião moderno de passageiros.
O que parece ridículo, mas é uma forma de identificar uma nação. É aquela capacidade de ser independente, de ter a sua própria tecnologia, que depois vai criar o seu próprio talento, os seus próprios engenheiros, as suas próprias pessoas capazes de criar mais tecnologia. Ou seja, eu acho que uma nação, enquanto espaço geográfico, é muito bom para desenvolver as pessoas dessa região. E tu notas isso muitas vezes, tanto na Rússia como no Brasil, que são muito grandes, em que se um Estado é muito grande, eles cortam uma parte do Estado para permitir que esse Estado seja melhor gerido. Ou seja, seja melhor microgerido por pessoas que realmente vão começar a desenvolvê-lo. E vão dizer, olha, tu agora és o ministro deste Estado, vais ter que desenvolvê-lo. Vais ter que criar uma rede de pessoas, vais ter que trazer recursos, vais ter que desenvolver as estradas. É teu trabalho. Que é muito diferente de ter um Estado gigantesco em que esse mesmo grupo de pessoas não irá gerir bem aquela terra. E eu creio que é a razão de muita insatisfação. Que é o que se viu, por exemplo, no Brasil, que é o que se viu em Angola, que é o que também se viu em Portugal em relação a Bruxelas, por exemplo. É um cenário que se repete muitas vezes. Ou qual é que é a vossa opinião sobre isso? Por acaso, naquele livro que eu gosto muito, Separatismo e Integração, fala-se do conceito que existe um espaço mental máximo que as pessoas podem meter em sua cabeça de maneira eficiente, né? Ou seja, se o país for muito grande e tem muitos fatores geográficos, geopolíticos envolvidos, simplesmente para algumas cabeças será demasiado grande para meter todos os problemas e pensar sobre eles, e sempre faltará um laço entre aquela pessoa e a pessoa que está vivendo do outro lado do país, né? Ou seja, a falta de algo em comum e a distância geográfica são como fatores que separam as pessoas. Depois a língua, e se tiver uma ancestralidade comum ou uma língua em comum, talvez isso permita a comunicação, mas, ou seja, eu acho que o Brito tem razão. Há um certo espaço humano máximo, além do qual fica difícil as pessoas abarcarem os problemas. Que, aliás, as unidades mais pequenas são melhor geridas. O que é que tu achas, Fábio? Eu acho que entendo que é um assunto novo e cabe eu refletir bem, mas pelo que eu entendi, é necessário uma reunião entre as pessoas para que se possa ter uma direção. Mas acho que é importante observar aí que para que as coisas cheguem nesse ponto, é necessário uma melhoria da consciência nacional das pessoas, que é o que se está procurando fazer aqui no Brasil, através de alguns ativistas, como o próprio Duplo Expresso, o próprio professor Felipe Quintas e grandes brasileiros que procuram ouvir a verdade, porque o que nós vemos aqui no Brasil é, principalmente pela grande mídia, a difusão de mentiras, como, por exemplo, o próprio brasileiro ter a consciência de si mesmo, né? Qual a consciência que o brasileiro deve ter de si próprio, né? Porque eu vejo que talvez o que falta para se chegar quanto à proposta de vocês é uma coisa fácil, mas também difícil, porque vai depender do grau de conscientização que tem um povo, né? Então, é necessário começar por aí, né? Principalmente na questão dos valores simbólicos desta nação. E se fôssemos a ver, por exemplo, um Brasil expansionista, Fábio, tu conseguirias ver hoje em dia um Brasil a tentar ter uma missão de alcançar a costa do Pacífico, o Oceano Pacífico, a tentar imitar os Estados Unidos? Achas que seria uma possibilidade hoje em dia
ou completamente afastada e quase impossível de sequer pensar em tal coisa? Bom, mas aí essa questão, acho que o Brasil já se expandiu até onde já se deveria expandir. Acho que não, nós não temos essa cultura imperialista, mas eu acho que o que falta é o que o Aldo Rebelo, que ocupou vários ministérios nos governos Lula e Dilma, e é um grande nacionalista, um grande brasileiro, ele diz que o Brasil vive uma espécie de maldição das Tordesilhas. Existiu em 1492 o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que o território brasileiro reservado para Portugal era só o litoral. Depois teve o Tratado de Madrid em 1750, que o Brasil praticamente ocupou boa parte do seu território atual. No início do século XX, completou a sua inscrição no território atual quando o Brasil resolveu comprar o atual território do Acre e da Bolívia por causa da questão da borracha, que nós já falamos numa gravação no ano passado, né? Mas o problema é que, como diz o professor Aldo Rebelo, o Brasil não expandiu a sua atividade econômica, o seu desenvolvimento para além da linha das Tordesilhas, né? Região norte, região centro-oeste, e principalmente porque procurou se concentrar o desenvolvimento nessa região sul-sudeste, em alguma medida, um pouco mesmo, uma fração menor na questão do Nordeste. Mas o nível de desenvolvimento econômico no norte do Brasil, por exemplo, é muito menor do que se vive no Brasil. O Brasil já vive uma forte desindustrialização, né? E o pouco que se tem de industrialização se concentra mais nas regiões sul-sudeste. E então não existe a promoção, de uma forma geral, do desenvolvimento fora da região das Tordesilhas, do que foi, né, a região das Tordesilhas, e principalmente porque nós sabemos que existem ONGs ali no norte, ali na Amazônia, que visa impedir o desenvolvimento, que é uma coisa que nós podemos conversar, principalmente cooptando tribo indígena, cooptando a população local na Amazônia para impedir que se venha a promover um grande desenvolvimento econômico na Amazônia, respeitando o impacto ambiental, né? E, para finalizar, como diz o professor Felipe Quintas, era para o Brasil ter mais de 1 bilhão de pessoas, principalmente valorizando essas regiões e procurar potencializar melhor o Brasil no seu cenário. Brito, queres ir primeiro ou queres que eu entre? Eu estava só a querer a tua opinião sobre Angola. Como é que tu vês isso? Porque pelo que eu sei de Angola, o crescimento está em bom passo, não é verdade? Mas tudo concentrado à volta de Luanda. Ou seja, o território não está igualmente a ser ocupado. Qual é que é então a tua opinião acerca de ocupar o território para poder usar mais os recursos? E como sabes, né, como todos nós sabemos, se a população estiver mais dividida, também a carga é um bocadinho menor em hospitais, né, e escolas e tudo mais. Como é que vês isso aí para baixo em Angola?
Ok. Em Angola, a questão do desenvolvimento centrado em Luanda é o seguinte: as pessoas têm uma visão muito matemática da igualdade, né? Ou seja, aquela um é igual a um. Ou seja, e você não pode levar essa visão à questão do desenvolvimento, porque as bases existe um certo nível, um certo número de pressupostos estratégicos, né, que permitem Angola se sustentar como um país do jeito que existe. E claro, algumas províncias são mais estratégicas que as outras para permitir isto. Por exemplo, é claro, a receita que permite Angola existir é o petróleo, né? Ou pelo menos era o petróleo até este ano. Para os próximos anos não sabemos. Agora, para proteger esse petróleo, você precisa de Luanda, por ser a província com maior população, que tem a melhor conexão, que está localizada centralmente no país e a partir da qual você pode defender todos os pontos estratégicos da costa. Por isso que você vê que, por mais que a guerra estava difícil e que o governo do MPLA parecia perder, desde que eles tivessem sempre o controle de Luanda e de Cabinda, ao longo prazo a sua vitória estava assegurada. Está sendo um ponto de vista estratégico. Então, decorrendo disso, é normal que as províncias que são estratégicas são as que mais são desenvolvidas. Agora, a questão da ocupação não igual do território em Angola fala-se muito de exódio rural, né, que as pessoas saem das províncias para ir para as cidades, mas pelo menos Luanda já ganhou um crescimento demográfico próprio, em que talvez metade da população de Luanda são pessoas que são realmente natas de Luanda e que não, pelo menos há uma ou duas gerações, que não imigraram de outros pontos do país. Por que é que isso ocorre? Bom, pode ser vários fatores, mas eu creio que isso tem a ver com o tipo de receita que faz viver o país, né? Porque o jeito que você gasta, que você ganha o teu dinheiro, influencia sobre como você gasta o teu dinheiro. Por exemplo, uma rapariga que esteja envolvida em proxenetismo, em que ela precisa estar lindíssima, andar em bares caros para conseguir bons clientes, ela fica habituada a um certo estilo de consumo. Então, mesmo que ela perder esse emprego, ela vai tender a viver aquela vida. Agora, por exemplo, se você tem alguém que faz, agora que é um fazendeiro, tens uma comunidade de fazendeiros, o facto deles precisarem trabalhar quase 10 meses por ano para poder garantir que eles tenham a sua próxima safra ou colheita, a partir da qual eles vão poder comprar os equipamentos que precisam poupar para comprar equipamentos, trabalhar, planejar, planejar, né, fazer contactos, tentar trocar de safra, ou seja, a ausência de uma agricultura desenvolvida tem consequências sobre o caráter do povo angolano. Ou seja, o facto que a receita petrolífera, que é uma receita que realmente não depende de nós, por quê? Porque as empresas estrangeiras podem simplesmente trazer os navios de fora e explorar o petróleo sem nenhum contato com o resto do país. Eles até têm um contato com o resto do país por uma questão de política econômica. Então, o que é que se passa? Está desconectada a capacidade do crescimento demográfico e a capacidade do petróleo gerar recursos para a economia. E como é um dinheiro que nós recebemos se nós participarmos no trabalho, então há uma certa dificuldade em gerir o dinheiro. Então, todo mundo sai da província, sai das províncias, vão para os sítios onde eles sabem que é o dinheiro do petróleo, que é o dinheiro do Estado, e tentam, de alguma maneira, participar no meio disso. Então, isto é que leva à concentração na costa e à concentração em lugares onde este dinheiro está a ser gasto, né? Que é a capital e aquelas províncias estratégicas que são necessárias para garantir a segurança e continuidade do país.
Ou seja, crias um ciclo vicioso, não é? Em que fomentas as pessoas a irem para a capital e não as consegues depois tirar de lá. Ao fim e ao cabo, não é? Sim, sim, exatamente, porque você vê Luanda historicamente, desde a sua fundação até pelo menos os anos 1800, 1920, era simplesmente um pequeno entreposto comercial. Você ficaria assustado que o primeiro cais de Luanda foi construído apenas em 1910. Então, nunca foi projetada para ser uma grande cidade. E depois, mesmo na altura da independência, só tinha o máximo 100 mil pessoas. Então, o crescimento deveu-se que as pessoas estavam à procura de segurança por causa da guerra e estar mais próximo dos recursos econômicos. Então, passamos de 100 mil habitantes, agora temos, acho que são 5 ou 7 milhões de pessoas. E esses 5, 7 milhões de pessoas que já estão quase há 50 anos a viver cá e não estão habituados com outro modo de vida. Então, como é que as tiramos daqui? Como é que nós habituamos elas a um outro modo de ser? Não sei, esta é a pergunta que vale 1 milhão. Boas argumentações que servem para até ganhar uma boa reflexão, né? Acredito que mas pergunta que eu tenho, então falta uma, pelo que você me deu a entender, existe em Angola a questão fica no litoral mais por causa do petróleo, né? Pelo menos foi o entendimento que eu tenho, mas revendo esse áudio, procurando ouvir novamente esse áudio, vou chegar a essa compreensão melhor. Mas vamos falar sobre... Diga, só. Posso só clarificar, desculpa. Não é apenas o petróleo, é que, olha, ou seja, o petróleo é explorado em uma parte do país e que para garantir a segurança de Cabinda, você precisa de Luanda, não é que? Sim. Porque tens a maior população e está localizado estrategicamente para proteger o resto do país e proteger Cabinda dos Congos, que são as ameaças à Cabinda. E o resto da costa, que é Benguela e Congo o quê? Namibe. República Democrática do Congo ou o povo congoano? Os dois. Os dois Congos. Os dois, República Democrática e República Popular do Congo. E os outros pontos da costa, Benguela e Namibe, você precisa deles porque é os portos de entrada para mercadoria para o interior. Então por isso que há investimento forte em Luanda e nos portos de entrada há concentração de pessoas porque é mais barato você estar próximo do porto do que você estar lá no leste do país a 1.200 quilômetros de estradas esburacadas. Mas eu acho que a tonalidade dessa conversa sobre emancipação dos povos, que aí é importante ter essa conversa com vocês, é que se diz, por exemplo, que no Brasil, o Brasil nunca viveu um período de desindustrialização tão forte quanto nós vivemos a partir da década de 80 do século passado, né? E aí existe o entendimento que a industrialização, e aí eu volto à teoria do nacionalismo, que a industrialização ela gera valor agregado dentro de uma nação que essa industrialização pode impulsionar a economia, principalmente na prestação de serviços, né? Enfim, tem as consequências econômicas que
que a industrialização pode gerar, né? E aí eu tenho visto comentários que se fala que a questão da valorização da cadeia produtiva internamente, como, por exemplo, você tem o petróleo, o minério, ao invés de você exportar para fora, porque essa questão de commodity não serve para você emancipar um povo, você não tem como emancipar um povo de você oferecer dignidade a cada pessoa apenas exportando matéria bruta. Então, você tem que fazer uma industrialização e você valorizar toda uma cadeia produtiva, né? Você transforma minério tipo nióbio em bateria de celular, que é uma coisa que a Bolívia quis fazer, mas não conseguiu por conta do golpe, né? E transforma ferro, vai para siderúrgica, vai para metalúrgica, né? Você transforma o petróleo, você faz a refinaria dentro do Brasil e não fora, principalmente para que você coloque os preços em reais que possa impulsionar a economia, né? E também o fertilizante nitrogenado que tem que ser feito internamente para ajudar principalmente na agricultura, né? Seja agronegócio, seja agricultura familiar, né? Eu espero estar mostrando a vocês um imaginário do que uma economia bem desenvolvida internamente pode gerar, né? E aí você tem várias consequências que a gente teria que ficar o dia todo aqui falando detalhe por detalhe quais são os benefícios de valorizar a economia interna, né? Então, eu entendo que entendo que pode ser interessante nós falarmos sobre industrialização para valorizar o mercado interno. Eu entendo que isso fortalece um país, mas isso depende de uma grande consciência nacional, a começar pelas suas elites. Portanto, o que queres dizer é que o caminho para Angola, fora do petróleo e fora dessa era de extrair recursos, é investir na industrialização. Ou seja, grande indústria fabricar coisas em Angola. É isso, Fábio? Não só em Angola, mas em toda a lusofonia e todo mundo, né? Porque entendo que a industrialização pode ser e essa valorização do mercado interno, você pode evitar a questão da cadeia produtiva externa, em que a cadeia produtiva externa seria tipo o cacau. O cacau é produzido, sei lá, em Gana, e o chocolate, o manufaturado, vai para a Suíça. Então, você valorizar tudo internamente, você gera mais renda para o país, e o país pode criar uma melhor distribuição de renda, o dinheiro circula melhor, né? Ainda mais com base no que o Gustavo Galvão fala, uma coisa que eu fiquei... vale até a pena ler o livro dele. Eu ainda não li, mas vale a pena ler o livro dele, a Teoria Moderna, Monetária Moderna, que ele fala que cada brasileiro pode ganhar 20, 100 mil reais por mês, porque os países podem imprimir dinheiro à vontade. E aí eu vou ter que agradecer a vocês, que vocês foram as primeiras pessoas que me falaram sobre o golpe financeiro que a finança faz para ganhar dinheiro ocioso através do Estado, que obrigatoriamente tem que pagar os bancos internacionais. E aí você tem um ciclo vicioso de pegar empréstimo de dinheiro que
é um golpe financeiro, assim como tem vários golpes financeiros que a Maria Lúcia Fatorelli, da Audiência Cidadã, denuncia constantemente. Então, quando você tem uma cadeia produtiva interna pujante, você colocar aí cada brasileiro ganhar R$ 100.000 por mês, que o Estado pode imprimir dinheiro à vontade, desde que utilize para o mercado interno. Não pode evitar, deve-se evitar de ficar importando em demasia, porque isso é evasão de divisas. Então, eu acredito que você tem um forte mercado interno, uma forte distribuição de renda, e o Estado tem totalmente a soberania econômica, acredito que isso pode ajudar na emancipação de um povo, e aí o que acontece a partir da indústria pode ter outros fatores. Por exemplo, eu até vi uma matéria Fábio, do... desculpa. Fala. Fábio, desculpa. Só para nós não adiantarmos muito, é o seguinte, eu queria só um comentário sobre isto, que é o seguinte: a industrialização é menos o ponto de partida e é mais uma consequência, ok? E, bom, Quero saber vou-me dessa explicar do início. exposição. Confesso que eu gostei. Sabe, Vai. começando do início. Por exemplo, qual é o problema de você ter um país que depende da exportação de matéria-prima? É que é o seguinte: a tua força de trabalho não participa realmente na produção do valor, né? Porque a matéria-prima em si só tem um valor porque outro país precisa dela. E este outro país, por exemplo, os Estados Unidos, se não comprasse o petróleo angolano, talvez os americanos seriam mais pobres em 5 ou 10%, perderiam talvez 5 ou 10% do seu PIB. Mas nós, Angola, perderíamos 80% do PIB. Eles não perderiam quase nada. Claro, nós continuamos a viver, mas com um estilo de vida menor. E agora, o que é que se passa? Como a produção da riqueza não depende do nosso trabalho, né, não depende da nossa participação, então não se cria aquele capital social do melhoramento das competências das pessoas e do melhoramento da competência das pessoas, tá bem? Então, por isso que você tem a dificuldade dos países que simplesmente recebem praticamente dinheiro de graça por minérios que estão em seu solo, quando você compara em países ou regiões que têm uma tradição agrícola. Na tradição agrícola, quase todo mundo participa no processo produtivo. Eu acho que esse é o maior problema do que a distribuição da renda. Agora, por que eu digo que a industrialização é uma consequência e não um ponto de partida? Porque para você industrializar, você tem algumas pré-condições. Número um, você tem que ter um excedente energético local ou que você pode importar facilmente. Dois, tens que ter uma poupança de recursos dentro do teu país que você vai utilizar para, para criar as primeiras indústrias e, à medida que você vai ganhando mais recursos, você economiza para criar indústrias cada vez mais complexas, que é um pouco o modelo japonês. Então, isto aqui requer você tenha uma certa percentagem da tua população que tem esse espírito de poupança, de investimento e disciplina de trabalho. Se você não tiver isto e você simplesmente comprar fábricas no modelo chave na mão, você vai comprar elefantes brancos. Vão funcionar por um tempo, mas por falta... O que acontece um pouco aqui em Angola, que é, trazem as fábricas, montam as fábricas, mas as fábricas vão à falência por quê? Porque precisam de 4 ou 6 geradores industriais que funcionam a diesel e chegando a uma certa altura, o custo de manter os geradores a funcionar é mais elevado do que o benefício econômico de estar a produzir, né? Eu não sei se o Brasil é um pouco diferente, vocês iniciaram bem até porque o vosso governo do tempo militar tinha investido mais em barragens, que permite ter um excedente energético e daí pode passar para a produção.
Portanto, bom ponto de vista. Concordo com a exposição. É claro que é necessário ter pré-condições, né? Mas também, além dessas pré-condições, é necessário se ter uma visão para onde se deve ir essas condições. Eu concordo completamente. Ok. Porque, veja, a questão da independência total, tens que ver quais são os poderes que estão em disputa pelo poder global, né? Claro, tens aí a China, os Estados Unidos, tens a Turquia, que também está a querer voltar a ser uma superpotência no Mediterrâneo, tens os europeus a tentarem ser alguma coisa. Então, é aquilo que o Brito diz. Dentro desse, no meio dessa luta entre os diferentes poderes, qual é o lugar do Brasil? Qual é o lugar de Angola? Né? Qual é o lugar dos outros países da lusofonia? E para a pergunta do Brito sobre por que que o Brasil não chega ao Pacífico, em minha opinião, talvez o Fábio tenha melhor conhecimento, acho que a questão é que nós temos que lembrar que o Brasil, no século passado, é relevante, por quê? Porque se nós vemos a situação estratégica do passado, pode nos dar indício qual é a situação estratégica no futuro. É o seguinte, o Brasil tinha uma população muito pequena até os anos 1830. E só depois, acho que teve algumas revoltas de escravos na altura, é que se teve a preocupação de aumentar a população europeia do Brasil para poder conquistar o espaço e, assim, assegurar a posse do Brasil do vasto espaço a que tinha direito. Esta fase de expansão migratória baseada na imigração europeia está fechada. Então, por isso que o Brasil até agora não tem a população para poder conquistar o espaço. Ou não tinha, né? Mas agora tem um crescimento demográfico interno, mas a expansão para a Amazônia está a ser travado pela questão das ONGs da preservação da Amazônia, porque eu creio que mesmo o governo Bolsonaro tinha um projeto de abertura de autoestradas, vias fluviais e de uma linha de ferro até o Suriname para poder exportar matéria-prima da Amazônia para os Estados Unidos via o Suriname. Né? Então, é um pouco esse o diagnóstico do Brasil ou não, Fábio? Não, o Brasil não pretende se expandir até o, a- até o Pacífico, porque, primeiro, que já tem um histórico de respeitar a soberania nacional dos países, tanto que no século XIX aconteceu a Guerra do Paraguai e o Brasil entrou na Guerra do Paraguai porque se diz, porque talvez pode ter muitas intrigas, né, sobre se diz que o Paraguai era um país que não era um país pobre, mas não era um país dependente economicamente da Inglaterra, e aí eu volto a valorizar o que vocês dizem, que uma das formas da finança de querer ganhar dinheiro de forma ociosa é fazer com que um país seja dependente, dos seus bancos, né? Principalmente pagando empréstimo atrás de empréstimo, né? E o Paraguai não queria nada com a Inglaterra, não queria pegar empréstimo com a Inglaterra e não queria pagar esse empréstimo com a Inglaterra. Mas há uma narrativa que diz que o Paraguai quis invadir parte da Argentina, parte do Uruguai, parte do Brasil, para fazer um acesso ao mar. Mas digamos que isso seja verdade. Se isso for verdade, então a alegação que se teve na época é que o Brasil entrou na guerra
para manter a ordem territorial vigente, não só dele, mas de todos os países, né? Mas eu acho que cabe ao Brasil melhorar a sua situação econômica e valorizar internamente a sua cadeia produtiva, principalmente se expandindo para as regiões fora de Tordesilhas, né, que são as regiões centro-oeste e região norte, né? Porque eu acredito que o Brasil pode ter 1 bilhão de pessoas, mas depende de uma economia forte para isso, né? Fábio, sobre isto do Brasil ter que melhorar a sua economia, eu creio que talvez o problema seja melhorar muito o seu capital humano, né? Isto também é à luz do que eu vejo para Angola, mas também porque eu tenho seguido algumas contas de rede social do Brasil sobre favela e essas quadrilhas, né? E eu não sei, eu fico com um profundo estado de tristeza porque eu vejo mais jovens têm boa aparência, parece ter muito potencial, mas mesmo que não esteja envolvido diretamente no crime, mas estão envolvidos em atividades que são degradantes para o ser humano. Então, eu creio que, por mais que os números econômicos sejam lindíssimos, que o crescimento até pode ser 15% por ano, como nós tivemos cá em Angola, se não há um melhoramento do capital social, ou seja, um melhoramento das capacidades reais, né, não haverá melhoria do país. Eu creio que é mais fácil num país pobre com pessoas organizadas do que um país rico com pessoas desorganizadas, que é um pouco que nós tivemos cá em Angola. Tivemos crescimento estrondoso, bilhões de dólares, mas na altura de usar o dinheiro, a desorganização superou o poder do dinheiro. Muito bom ponto de vista, porque recorda-me a Alemanha. A Alemanha após a guerra, né, completamente destruída, com um povo organizado, conseguiu levantar-se. Eu quero fazer uma pergunta para o Max. Qual é a capacidade industrial de Portugal e se, por exemplo, Portugal, para começar, produz carros no seu território e outros produtos de valor agregado? Bem, Portugal está no processo inverso do Brasil e da Angola, pelo que eu vejo. Ou seja, tanto Angola como o Brasil procuram o desenvolvimento interno, a industrialização, para poder avançar. Portugal está a ir no caminho oposto, desde que entrou para a União Europeia. O Brasil, infelizmente, não está buscando a industrialização, só para deixar claro. Digo isso comparado a muitos outros países. E para países. ressalvar, Angola está a procurar a aparência da industrialização, não a industrialização. Desculpa apontar. Pronto. Está mal em todo lado. Pronto, do nosso lado, desde que entramos para a União Europeia, o que se nota é que a nível de país, Portugal começou a ser um país satélite, uma província. Passou da situação em que exportava tecnologia, exportava talento, exportava material que fazia, não é verdade? E começou apenas a ser um consumidor. A primeira coisa que fizeram após o golpe de Estado foi fechar a indústria nacional quase por completo e começar a comprar de fora, de França, de Espanha, e mandar vir de fora, o que por sua vez faz com que a moeda interna, o escudo na altura, valesse cada vez menos. Então mais o desvalorizaram para poder continuar a mandar vir coisas de fora. A balança comercial não estava equilibrada. Após a União Europeia, notou-se ainda mais, porque na discussão com países como França e como Espanha, o governo em Portugal assinou acordos que, por exemplo, reduzia quase por completo a frota pesqueira, que ainda era a coisa que restava, era a pesca, não é? Portugal tem uma das maiores zonas marítimas exclusivas do mundo, principalmente comparando com o pequeno retângulo que é, porque vai desde a Europa até metade do Atlântico, e Portugal simplesmente desbaratou a sua frota pesqueira, que foi logo imediatamente ocupada por Espanha. Depois, não havia agricultura em Portugal. E os franceses fizeram pressão para que a União Europeia desse imensos fundos aos agricultores portugueses para não plantarem.
O negócio era muito simples. Vocês têm essa colheita que vale, por exemplo, 1000 euros. Nós vamos-vos dar 1100 euros, mais dinheiro que as vossas colheitas. E não tem que plantar nada. O agricultor, muito satisfeito, pensa que vai para casa com 1100 euros, né? Mais lucro do que esperava. No próximo ano, volta a repetir a mesma coisa. No próximo ano, volta a repetir a mesma coisa. Passado 5 anos, a União Europeia, através de França, diz: olha, acabou a torneira, já não há mais subsídios para ninguém. O agricultor, na sua inocência, pensava que podia então voltar a pegar na enxada, no material, não é? E voltar ao mercado. Só que, entretanto, os supermercados, que era quem comprava o material, já começaram a comprar tudo da França, e mais barato. O agricultor local, a agricultura local em Portugal, já não consegue competir então com os preços praticados em França e em Espanha para exportar para dentro de Portugal. E aí temos um grande problema. Acabou a pesca e acabou a agricultura. Também com esse passo, o que é que eles acabaram? Também acabaram com a indústria automóvel. Os alemães, por sua vez, querendo ter uma posição dominante na indústria automóvel, conseguiram fazer que Portugal deixasse de construir automóveis e deixasse até de construir motas. Até motas deixou de construir. Ou seja, nós estamos a voltar para trás, em que se perdeu a indústria aeronáutica, perdeu-se a indústria do armamento, perdeu-se a indústria automóvel, perdeu-se a agricultura quase por completo, com capacidade de ir lá para fora, perdeu-se a frota pesqueira como antigamente. O que é que resta? Resta o leite, nos Açores. É um grande exportador de leite, porque se recusou por completo a receber fundos da União Europeia. Aí está, os Açores é uma pequena nação e, como tal, geriram e pensaram: não, isto não é coisa boa que aí vem, não tem interesse por nós, vamos continuar a exportar leite. E também se manteve, por exemplo, a produção de azeite e de cortiça, porque os próprios produtores de azeite e de cortiça nunca acataram o que vinha de Bruxelas e sempre mantiveram a sua forma de vender para fora. Portanto, curiosamente, e por nenhuma coincidência, as maiores indústrias de exportação são aquelas que realmente se recusaram a acatar o que Bruxelas lhes dizia. A nível de tecnologia e de talento, está tudo aí para fora. Um engenheiro em Portugal tem uma universidade muito boa, sim senhora, mas ficará insatisfeito por estar em Portugal na maior parte das vezes. Um engenheiro em Portugal faz 1000 euros por mês, na Alemanha, logo no primeiro ordenado, faz 3000. Ou seja, é uma diferença de 3 vezes o ordenado. E o custo de vida, que é com a mesma moeda hoje em dia, não é? É exatamente o mesmo em Portugal ou na Alemanha. E, portanto, é difícil manter talento jovem num país à conta disso. É um sangramento muito grande que se vê todos os anos. E pronto, e este é o estado da nação. Só para reforçar o que o Brito estava a dizer, é que, olha, no tempo da Guerra Colonial, aliás, antes da Guerra Colonial, Portugal tinha uma indústria aeronáutica, claro, não fabricavam, creio, muitos aviões, mas faziam manutenção da frota militar alemã, né, dos aviões Nord Atlas. Isso está no livro Indústria Militar Portuguesa, depois vamos meter na descrição. Fabricavam espingardas, todo tipo de obuses ao morteiro. Tinha uma indústria de farmacêutica tropical, também acho que já não existe mais. Indústrias de fardamentos e acessórios. E também uma indústria mecânica e mesmo marítima. Sim, passou de produtor a consumidor. Mesmo algumas lanchas da Marinha Portuguesa eram fabricadas em Portugal. Claro, né? Alguma era subsidiada pelo governo, pelo esforço de guerra, mas é incrível que tudo se perdeu. Alguma coisa poderia ter sido preservada. A nível da aeronáutica, só resta uma oficina da Embraer. Uma fábrica da Embraer, hoje em dia. E pronto, vem do Brasil, não é? Por isso. A Embraer que também está vivendo a fase de desmonte, né? Que foi entregue como daquela empresa americana, a Boeing. Foi entregue a Boeing e vendo vocês falarem, a impressão que eu tenho é aquilo que eu já tinha dito há um certo tempo, que um discurso dominante aqui no Brasil foi sobre a chamada meritocracia, né? Mas o que se vê é que esse discurso de livre mercado, meritocracia, que
o que você faz, se você se dedicar, você consegue, que é o discurso empreendedor que os Estados Unidos faz, né? E o neoliberalismo faz, mas se vê, por exemplo, tanto em Portugal quanto no Brasil, ataques contra os campeões nacionais de cada país, né? Como, por exemplo, Exatamente. foi feito o ataque contra as empreiteiras da Odebrecht, né? E o ataque que se faz à Petrobras, e, enfim. E o Brasil chegou ao ridículo de desativar suas refinarias e passar a refinar o seu petróleo numa empresa americana nos Estados Unidos, né? Então, são absurdos que devem ser combatidos e é importante nossos povos, né? O povo lusófono ter um forte grau de consciência para impedir que esse tipo de coisa aconteça, né? Sim, eu fiquei muito triste quando a Embraer não Fábio, foi vendida. sim, desculpa. Fábio, vou só reforçar uma coisa, né, do que o Fábio estava a dizer. Porque quando o Fábio fala de a finança e a sobrevalorização dos resultados financeiros, né? É a expressão que tu utilizas, Fábio. Eu Fábio? falo que existe a finança transacional e a parte Exatamente. que faz a financiarização. Sim, a finança transacional, ok. Para quem for muito direitista ou, não sei, um imitador do Guedes, pode dizer, mas deixa disso, não... É claro, nós temos que ver os números não mentem. Sim, os números não mentem, você pode ver que os números estão a crescer, mas existe aquilo, por exemplo, que o Brito estava a falar. Você pode ganhar dinheiro, que é um valor financeiro transacional, mas você pode perder um outro valor, que é, por exemplo, a capacidade de agir, a capacidade da tua mão de obra, dos teus talentos, desenvolver os seus talentos dentro do teu território. E porque cada engenheiro da Embraer que está no Brasil e que está a desenvolver seus talentos no Brasil também está a inspirar e criar valor em outras pessoas que podem também criar outras coisas. Agora, se eles saem do Brasil, o português sai do Portugal, vai para a Alemanha, o brasileiro sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, todos aqueles outros efeitos colaterais do seu talento vão ser semeados na Alemanha ou nos Estados Unidos, não vão ser semeados no Brasil. Então, o que o Fábio fala, né, pode parecer que é uma conversa muito à esquerda, né, a crítica do valor financeiro, mas nós temos que reconhecer que há valores além do dinheiro, e um desses valores é a capacidade de ação e criar capital social na sua sociedade. Isso não tem valor monetário, mas tem valor real. Sim, sim, sim. Eu acho que é sempre, tentam-nos sempre puxar para o extremo, não é? O mercado é que manda, temos que abrir aos mercados, uma empresa tem que ser competitiva, mas muitas vezes isso é uma venda nos olhos, porque é tal como vocês dizem, né? Em que realmente não há hipótese de um mercado, de uma empresa nacional conseguir competir contra uma empresa lá fora muitas vezes. Tem que ser acarinhada pelo povo até que seja forte o suficiente para se aguentar nos seus pés. E quando se aguenta nos seus pés, é dinheiro que fica dentro do país. É riqueza que se gera. Enquanto que se vender todos os ativos lá para fora, então quase garantidamente que as coisas não voltam para dentro como de antes. Um bom caso disso é a internet, não é verdade? Todo o desenvolvimento se faz nos Estados Unidos, todas as empresas grandes de internet estão por lá, e agora vê-se o erro, não é? Porque quando um país detém tanto poder sobre um recurso que é utilizado por tantos, esse país não só tem dinheiro agora, como também tem poder geopolítico. Por exemplo, imagina que amanhã fecham o Skype, ou que deixam de dar o Windows ao Brasil, ou que deixa de funcionar o LinkedIn, ou que deixa de funcionar o Facebook. Eles podem decidir, não é verdade? Mas mais importante, também podem usar essas ferramentas para lhes dar informação acerca do que é que se passa noutros países que sejam para o benefício desse país. Portanto, é uma data de valores que estamos a perder, não só financeiros.
Ah, sim, isso aí existe. Essa questão da soberania, vários tipos de soberania, né? Importante um país ter soberania tecnológica e vários tipos de soberania para se proteger contra ataques externos, né? Tanto que se diz, por exemplo, que o petróleo estratégico, assim como reservas naturais, reserva energética é estratégico, porque isso pode servir de dissuasão de um país contra o outro, como, por exemplo, aí na Europa, pelo que eu sei, a Rússia fornece boa parte do gás para o restante da Europa, e aí, no caso, a Rússia usou como dissuasão contra a Europa Ocidental do fornecimento do gás para evitar qualquer interferência em relação à Ucrânia, né? Essa é a narrativa que se diz. Sim, realmente tem, sim, os recursos podem se você pode chantagear um pouco o teu maior cliente, né? Mas claro que a Rússia, o gás está dentro de um contexto do poder russo que envolve várias coisas, poderio militar, poderio econômico, influência em outros países. É claro, eu não estou a fazer uma apologia direta e incondicional dos campeões nacionais ou dos subsídios a indústrias, né? Claro, não é uma questão de ser, como o Brito diz, não temos que ser extremistas, temos que ser um pouco práticos do jeito que vemos as coisas, né? Porque, por exemplo, aqui em Angola, ainda a semana passada estava-se a dizer que não, tem uma fábrica de produção de betume para estradas que está desativada há 3 anos porque comprou-se a fábrica sem que se pense em formar o pessoal que seja capaz de gerir a fábrica, o pessoal nacional que seja capaz de gerir a fábrica. Então, este também é um pouco o perigo adverso, mas tem razão, a capacidade de agir, por exemplo, mesmo que a Rússia não seja totalmente independente do mundo, né, porque perdeu muito poder com a queda da União Soviética, mas dentro do contexto, mesmo que a China se tornar a superpotência, a Rússia sempre terá uma margem de manobra por conta da capacidade que ela manteve internamente com a produção agrícola, que é também um dos grandes valores da Rússia. A Rússia é um dos maiores exportadores de comida no mundo, pela, pela sua capacidade de fornecer gás à Europa, né? E também pelo parque industrial e tecnológico que mantém. Então, por mais que tenha que o dragão chinês se levante e tome conta do mundo, ao menos que invadem totalmente a Rússia terá alguma margem de manobra para ser independente no meio disso. Não falarão chinês tão cedo. E falei sobre o valor estratégico, lembrei que uma das formas, uma das razões que o golpe foi dado no Brasil pelos Estados Unidos foi pelo fato justamente para querer separar a Rússia da China. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro exporta grãos para a China. A Rússia e a China estão desenvolvendo sementes sementes para fazer uma plantação para que não a China não dependa mais de ter que importar alimentos, né? Principalmente para não vir a ser chantageado por qualquer país. Só que essas sementes elas levam 10 anos para começar a serem plantadas. Então, o interesse dos Estados Unidos é separar a Rússia da China, e por isso que uma das razões foi ter dado o golpe no Brasil, para que as empresas do agronegócio viessem a ser sabotadas e passassem a ser americanas para encarecer a exportação de alimentos para a China.
Mas eu acredito que a queda dos Estados Unidos é inevitável, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, principalmente porque tanto a Rússia quanto a China se expandir a rota da seda, não vai querer que as transações sejam em dólar, o que pode causar prejuízo à economia americana, principalmente na questão do dólar, do petróleo. Tens um comentário, Brito? Bem, quem nos dera a nós ter petróleo. Já nem isso temos. Eu acho que vocês têm. Aliás, falaste da zona marítima portuguesa, mas acho que o Marrocos não está a ameaçar a vossa zona marítima exclusiva. Eu vi que tem um pequeno monte marinho, acho que é as Canárias, não? Com a Espanha, que eles estão a ameaçar a zona exclusiva das Canárias. Por isso, não sei. Mas nós não temos nenhuma dessas fontes. Eu acho que a nossa única solução propriamente dita é mexermos por nossa própria conta, não é? Porque Portugal, como sempre, esteve muito periférico e nunca teve grandes recursos. A única solução foi mesmo ir para fora e trabalhar. Por isso, acho que para o futuro terá que ser a mesma estratégia. Vejo. E agora, Fábio, para a questão do casal russo-chinês, eu creio também que a Rússia tem um jogo duplo nisso, né? Agora estamos aí um pouco no contexto da geopolítica em que cada país da lusofonia vai ter que evoluir. Que é o seguinte, a Rússia tem um jogo duplo porque parece que, ou seja, está no interesse deles que haja um conflito entre a China e os Estados Unidos para enfraquecer ambos e permitir à Rússia voltar a se afirmar na Ásia. Porque se também a China for hegemônica, a Rússia sofre a ameaça da China tomar pura e simplesmente os seus territórios do leste, né? Vladivostok, o Rio Amur e a Sibéria. Então, acho que é um pouco um jogo duplo aí. Ainda muita coisa pode acontecer. Agora, para Angola, a tendência na geopolítica é que, à medida que vai se completando o projeto do caminho da seda na Ásia, a China, que todo mundo estava a dizer que a China iria tomar conta da África, mas até pode ser que a China se desinteresse da África e se foca mais na Ásia, porque a semana passada, por exemplo, a China assinou contratos petrolíferos e de desenvolvimento com o Irão, que estão avaliados acho que em 15 ou 20 bilhões de dólares, em troca de fornecimento de petróleo durante 10 a 15 anos. Significa que talvez daqui a 5 ou 10 anos a China pode estar completamente independente de fontes energéticas em África. Ou, se não completamente independente, mas depender menos e ter a sua fonte segura na Ásia, que não pode ser ameaçada pelos seus rivais, pelo seu rival americano. Então, mesmo para Angola, isso é um pouco um problema, porque os Estados Unidos já não precisam do nosso petróleo, já tem o petróleo de xisto, né? A Arábia Saudita pode produzir o dobro da produção se quiserem matar o mercado. A Rússia consegue manter o que produz. A China encontra outro fornecedor e a Europa pode não produzir, mas parece que está em fase de declínio do consumo, por declínio da população produtiva e também novas tecnologias e mudança de hábitos. Então, acho que voltaremos à questão do programa da Era da Borracha, que é, você tem um bem valioso, mas que já não vale nada. Interessante a exposição, mas agora eu tenho essa dúvida se existe essa possibilidade da Rússia estar fazendo jogo duplo. Será que realmente isso é uma coisa que realmente é para se pensar, né?
No caso do petróleo de xisto, eu soube que na Rússia, a Rússia com a Arábia Saudita e também com o apoio do Trump tem feito um trabalho para desestabilizar a indústria, o tal do petróleo de xisto, porque isso aí é atividade do Deep State que visa a sabotar uma boa parte dos países e que é o próprio Deep State que faz os ataques híbridos contra a Rússia e a China, né? Assim como tem gerado uma grande instabilidade no mundo, principalmente por conta das primaveras, né? Mas eu acho que a gente pode retomar esse assunto, né? E acredito que já podemos ir para as considerações finais, né? Brito, Ok, podes meus começar? senhores. Eu acho que já focámos praticamente todos os tópicos, ou querem continuar? Não, creio que por hoje já falamos o essencial. Podemos só ter um comentário final e encerrar. Uhum. Bom, vou iniciar então o comentário final. Assim, talvez dê umas ideias. Obrigado, caros ouvintes, por ter ouvido ao podcast. Acho que, para mim, a questão da emancipação dos povos e a independência dos países, especialmente da lusofonia no contexto do mundo globalizado que temos, é uma questão, primeiro, que para sermos livres, precisamos de ter os meios para sermos livres e a vontade de ser livre. A vontade e os meios estão ligados numa questão de consciência. Se nós não temos consciência da situação em que estamos, não podemos tentar criar um plano para ter os meios de sermos livres dentro do contexto, né? A liberdade pode não ser total, porque só é total quem o poder hegemônico no mundo. E, infelizmente, creio que nenhum país da lusofonia tem a capacidade de ser poder hegemônico agora. Porém, toda a liberdade parcial agora nos dá a possibilidade de sermos livres e talvez dominadores no futuro. E essa capacidade de ação, no meu ver, mais importante é a capacidade individual de sermos pessoas organizadas, famílias organizadas, cidades organizadas, povos organizados, que conseguem ter a disciplina de trabalhar, criar talentos, recursos que podem ser utilizados para tomar a vantagem das possibilidades da medida que aparecem no mundo, porque nós não sabemos qual é o futuro, mas nós estamos preparados mentalmente e intelectualmente, se calhar nós podemos tomar vantagem disto, né? E, bom, muito obrigado por ouvir e era isto. Passo a palavra aos outros. Bem, da minha parte fiquei muito satisfeito de poder conversar com vocês após 5 meses. Creio que foi a última vez que nós tivemos a última conversa. Mas mais importante, também foi muito bom recordar-me como é que é a perspectiva tão diferente em diferentes partes do mundo, apesar de falarmos a mesma língua e termos tantas tradições e tantas partes em comum. Eu acho incrível porque os vossos olhos, as vossas experiências são diferentes daquelas que estão aqui na Europa. Mas mais importante, recordam-me que a nossa posição em Portugal, por exemplo, apesar do tamanho pequeno, também não deve ser uma posição de resignação a Bruxelas, ao resto da Europa. E eu não digo com isto uma posição de ir contra a Europa, mas numa posição de bater o nosso pé e fazer-nos valorizar. Mas mais importante também valorizar o valor agora, como o senhor pode ver, de Angola, do Brasil e todas as comunidades lusófonas, para podermos trabalhar todos em conjunto. Porque, tal como o Fábio menciona, a emancipação de um povo só começa com a sua própria independência. E a independência é aquela capacidade de fazer escolhas. E eu sinto que Portugal, neste momento, está a ficar cada vez com menos escolhas, está a ficar cada vez mais subsídio-dependente. E quando isso acontece, quando passa a ser um mero consumidor, então é apenas mais um passo para também perder toda a sua identidade que acumulou ao longo de 1000 anos. E espero que para o futuro, quando tenhamos mais conversas, também seja uma espécie de perceber desta situação
e de como podemos melhorar para o futuro. E pronto, muito obrigado da minha parte. Bom, fico feliz primeiro de uma das coisas que fico feliz pela conversa e por ter aprendido mais uma palavra da língua portuguesa que eu nunca ouvi falar, que é proxenetismo. É isso, Eu não conhecia. Hã? Opa, desculpa. É isso? É proxenetismo? Eu julguei que essa palavra até vinha do Brasil, sinceramente. Agora vais comer em Angola, se calhar. Sim, porque no Brasil utilizam muito proxeneta, né? Não, se usa prostituição. Ah, ok. Como, a questão do aprendizado, né? E eu acho interessante sempre discutirmos sobre essa realidade e aprofundar a discussão, principalmente porque é importante desenvolver e aí vai dos valores simbólicos, ter o desenvolvimento, a fomentação dos valores simbólicos quanto ao sentimento lusófono a respeito de ter a tomada de consciência do que nós podemos fazer e aonde nós podemos chegar. E eu tenho acompanhado isso tanto pelo Duplo Expresso quanto pelo professor Felipe Quintas, que tem um canal Brasil Independente, que é importante ter esse grau de independência visando o benefício de todos nós, né? Então, muito obrigado, assim, vamos em frente. Um abraço, tchau.